Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom e passe para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 15, versículo 22 e 23. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Os planos, às vezes, fracassam, de muitas pessoas fracassam porque elas não prestam atenção com quem elas conversam sobre eles. Se você tem na sua família, se você sabe como você conhece a sua família, se você sabe que tem pessoas que são contra aos seus planos bons de trabalho, de estudo, de uma carreira, de algo que você quer fazer, e você sabe que tem alguém que é contra, porque a pessoa não quer que você seja independente financeiramente, ou porque às vezes falam que são carreiras ou profissões que não dá bom rendimento, e às vezes é até a família com medo mesmo, porque quando um filho fala que quer ser policial, ou um esposo, uma esposa, ela quer estudar, ela quer ser uma policial. Então, claro, com a violência que hoje em dia acontece, é assustador para uma família ter um filho que queira ser policial, filho ou filha. Mas quando você sabe que você tem sua missão e é seu desejo, você tem que se aconselhar com as pessoas que estão aprendendo com Deus. São pessoas temente a Deus, são pessoas que não vão te dar conselho mau, são pessoas que vão te abrir os olhos. E como é bom um conselho, como diz na palavra do Senhor, como é bom um conselho na hora certa. Porque às vezes as pessoas vão tomar decisões e agora eu não estou falando de profissão, eu estou falando de decisões familiares. Elas vão tomar uma decisão e às vezes é uma decisão errada, e quando elas esfriam a cabeça, às vezes quando uma pessoa toma uma decisão de cabeça quente, ela nunca toma uma decisão certa. Ela primeiro deve esfriar a sua cabeça, pensar e procurar bons conselheiros. Bons conselheiros são aquelas pessoas temente a Deus. Se você vai se aconselhar com qualquer pessoa que ela não tem o temor de Deus, ela não vai ser uma boa conselheira. Vê na Bíblia, olha, você procura na Bíblia, e tudo que disser na palavra do Senhor é o que você deve seguir. Quando uma pessoa ela é temente a Deus, ela é uma boa conselheira, porque ela não vai dar conselhos para destruir casamentos, para que filhos e pais haja desavença, para que a pessoa não se dê bem. Ela sempre vai dar um bom conselho, mesmo que ela fique como é que fala? Perdão. Mesmo que ela veja que tem outras coisas que poderia ser melhor para aquela pessoa também, mas ela não vai aconselhar para a destruição de famílias. Eu não estou falando em relação à violência doméstica. Tem pessoas que cometem erros no casamento
e a outra pessoa pede perdão, quem errou pede perdão, e a pessoa ela fica com vontade de perdoar, de dar outra chance, mas ela fica sem querer, porque ela tem muita pressão em cima dela em relação àquela situação, e ela fica com medo de perdoar e aquela pessoa fazer novamente, e ela fica com receio. Aí ela vai se aconselhar, a maioria das pessoas, elas não perdoam, elas não dão nova chance. Como eu já falei, eu não estou falando de violência doméstica. Jesus falou, quantas vezes você deve perdoar? 70 vezes 7. Isso não significa que você é obrigado a conviver com aquela pessoa que te magoou, que te fez o mal. Agora, se você vê que no seu caso a outra pessoa se arrependeu de verdade e ela não te fazia sofrer, e sempre foi um bom esposo ou uma boa esposa, e cometeu um erro e se arrependeu, então te aconselha com pessoas que são tementes a Deus. Tem casais que já houve problemas graves no casamento, não de violência, mas houve problemas sérios no casamento, e a pessoa foi perdoada, não errou mais, e a família está mais forte do que nunca até hoje. Eu sou testemunha. Então, temos que ter cuidado com os conselheiros e temos que ter cuidado com o conselho que damos para os outros, porque Deus é um Deus que edifica. Ele não é um Deus que gosta de destruição de famílias, destruição de vidas. Então, temos que ter muito cuidado com o que falamos, porque tudo que sai da nossa boca, no futuro vamos prestar conta. E tudo que também que falamos é o que vamos colher, porque o que é plantado, ele é colhido depois. Então, temos que ter cuidado com as nossas palavras e pedir ajuda ao bom conselho, ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa enganado. Toda vez que você quer uma resposta e você está em dúvida, chame o Espírito Santo. Sem ele, nós não podemos nem devemos viver, porque ele é o nosso ajudador, nosso aconselhador. E quando a pessoa está em dúvida do que fazer, precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque ele nos aconselha, ele que nos dá o bom conselho. E como é que você sabe que o conselho é do Espírito Santo? Quando você fica em paz. Você tomou uma decisão, você orou primeiro, aí você pediu a Deus que lhe ajude, pediu ao Espírito Santo uma resposta para a sua oração, e quando você pensa naquela decisão, em tomar aquela decisão, você fica em paz. Então você pode tomar a decisão em paz, que é a do Espírito Santo, porque Deus não nos deixa enganado. Quando procuramos o Pai, Ele responde. É muito bom ter o conselho do Espírito Santo. Ele não nos engana e Ele mostra, porque nosso Deus é o nosso Deus presente, e Ele nos mostra dentro de nós, vem tão certeiro que você não se incomoda com o que as outras pessoas pensam. Você não fica preocupado com nada, porque você tem a certeza que foi Deus que falou com você. Aí você toma a decisão certa, você fica em paz. Agora, nós não devemos tomar decisões em momentos de confusão, de brigas, que a pessoa está com raiva. Não tome decisão de cabeça quente, nunca na sua vida, decisão alguma,
Porque na maioria das vezes as pessoas, quando elas estão com raiva, elas não pensam. Aí depois se arrepende e às vezes tem volta e às vezes estão. Então é melhor esfriar a cabeça e na hora do casal, da discussão, é muito fácil, né, falar. Na hora que se está discutindo, geralmente é muito difícil uma das partes sair ou ficar calado, mesmo a pessoa tendo razão. Ficar calada é muito difícil. Quando se está sendo acusada, quando se está sendo insultada, então a pessoa ela fica com vontade de quê? De revidar, de falar. Mas quando a pessoa consegue ficar calada, aquela discussão ela abranda e ela acalma. Um relacionamento precisa de muita sabedoria para que os casais não se separem com facilidade. E um tenha facilidade de perdoar o outro, de perdoar antes de dormir, de orar junto. Olha, uma coisa que é muito séria e é muito importante, você segurar na mão do seu cônjuge e fazer uma oração. A oração de concordância entre um casal, ela edifica o lar, ela edifica os filhos. Além de você estar passando um bom exemplo para os seus filhos, você está edificando o seu lar. Não deixe de fazer isso. Não esqueça, mesmo que a outra pessoa ela não tenha a mesma fé que você, ela não tenha o mesmo pensamento que você, mas você, quando estiver de bem, você fala assim: vem aqui, vamos fazer uma oração, segura em minhas mãos, eu vou orar. E você só concorda, tudo bem? Eu vou orar para que as nossas finanças, para que a nossa vida, para que tenha uma mudança em nosso lar. Chame seus filhos, se você tiver filhos, chame seus filhos e se deem as mãos e faça oração no seu lar. Você vai ver a diferença que faz a oração de concordância. Ela tem um poder muito forte, porque quando no final você fala você ensina para as outras pessoas da sua família falarem: eu concordo com essa oração. Aí você fala: o que é concordado na terra e ligado na terra é concordado e ligado nos céus. Porque diz na palavra do Senhor, é a oração de concordância. Então aquilo acontece. Aqueles pedidos justos. Peça a paz no seu lar, peça a prosperidade do Senhor, peça fartura em seu lar. Eu estou ensinando. Por que eu estou ensinando? Porque tem momentos que a pessoa quer uma ajuda, está precisando de um socorro e naquele momento não é um momento, vamos dizer, eu faço uma oração aqui hoje. Aí eu estou falando sobre finanças, estou falando sobre casais. Outro dia vou fazer oração sobre outras coisas. Então, se você aprende, você vai agir dentro da sua casa. É diferente. Você agindo dentro da sua casa, você diretamente com Deus, é uma liberdade que Deus te dá, que Deus nos dá, de pedir ajuda e sabedoria ao Espírito Santo de Deus, para que as nossas famílias tenham bênçãos sem medidas. E é pura verdade. Eu não venho aqui falar sobre coisas que não existem. É a palavra do Senhor. E quando a gente busca e bate a porta, ela se abre. Quando tem um ou mais de um falando em meu nome, é ali que eu estou, disse o Senhor. Então, vamos buscar a Deus, vamos buscar os conselhos de Deus, porque olha, na palavra do Senhor, em Provérbios, dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa.
Quando você dá uma resposta apropriada a um parente seu ou a sua família dentro da sua casa, ao seu cônjuge, que você trata bem, que você não dá resposta ríspida, que você começa a se transformar, que você começa a olhar para você mesmo e você fala, nossa, se eu tivesse falado diferente, não teríamos discutido. A palavra branda, ela acaba com o furor do outro. Então devemos aprender com a palavra de Deus, porque Ele nos ensina em tudo. É uma mudança total. E pedindo ao Espírito Santo palavras para você falar com a sua família e com seus filhos, no momento certo, na hora certa. Quantas vezes um filho ele está na adolescência e ele começa pensando e tendo outras amizades com outros costumes, porque os nossos filhos eles vão para a escola, eles conhecem outras pessoas, às vezes começam a namorar. Então, quando você começa a se aconselhar com o Espírito Santo e você começa a pedir direcionamento, aí você começa a perceber, porque as mães geralmente elas são muito sensíveis e é o Espírito Santo de Deus que fala. É aquilo que as pessoas falam, mãe tem pressentimento, mãe tem o Espírito Santo de Deus, porque ela tem amor pelos seus filhos. As mães que amam seus filhos, elas têm amor, elas cuidam bem e elas ficam orando pelos seus filhos, e o Espírito Santo de Deus toca no coração das mães quando há filhos em perigo. Então as mães elas sentem, e as mães e os pais juntos, eles devem prestar atenção nos seus filhos, porque às vezes um filho está com um mau pensamento, está com más companhias, aí a mãe começa a sentir, o pai tem aquele sentimento de, o que está acontecendo com meu filho? Ou sente saudade do filho, o filho está longe, está na escola, a pessoa está no trabalho, o pai e a mãe estão no trabalho, e de repente vem o filho no pensamento. Faça uma oração naquele momento, fique em paz, e quando chegar em casa, busque um momento para que você converse e para que você dê bons conselhos. Fale para os seus filhos que eles não devem ter medo de você, que eles devem ter respeito, é diferente. Medo é quando a pessoa não confia. Quando há confiança entre pais e filhos, eles contam tudo. Eles se abrem e eles têm livramentos. Porque quando um filho conta para um pai, para uma mãe, que recebeu uma proposta ruim, naquele momento daquela conversa, o pai, a mãe, com amor, com uma conversa boa, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, o filho não se contém e ele acaba falando com os pais o que está acontecendo de errado. E os pais, eles têm a chance de livrar o seu filho. É livramento do Espírito Santo. Devemos estar atentos à voz do aconselhador, do Espírito Santo. Não podemos desprezar sentimentos de alerta. Ore e peça confirmação a Deus. Não podemos viver sem Ele. Não podemos viver sem o Espírito Santo. Ele é o melhor aconselhador para as nossas vidas. E quando você quiser uma confirmação, às vezes as pessoas elas sentem vontade, de compartilhar algo com alguém e dizer, olha, isso está me sufocando, eu preciso de uma ajuda, de uma oração, de um conselho. Só procure pessoas que são tementes a Deus. Veja a vida da pessoa, preste atenção na conduta daquela pessoa. Nem hoje, nem antes era para se aconselhar com pessoas erradas. Quantas vezes eu deixei de fazer coisas boas para mim porque
conselhei com pessoas erradas. Eu não conhecia a palavra de Deus e eu conversava com pessoas que eu achava que eram pessoas que queriam o meu bem. Mas aquelas pessoas, elas também não tinham uma vida que era temente a Deus, uma vida normal. Quem é temente a Deus não tem uma vida diferente, aquela coisa que as pessoas falam. Aí quando nós vivemos com Deus, nós oramos, falamos com Deus, mas não é para você passar o dia inteiro só orando, como se fosse, vamos dizer, uma pessoa que não sai daquele lugar e fica só orando o tempo inteiro. Não é isso. Você ora, você tem uma vida diária com Deus, você não deixa Deus só para o dia que você está precisando, para o momento que você está precisando. Comemore suas vitórias com Deus, agradeça a Deus. O Senhor está longe dos ímpios, mas Ele ouve a oração dos justos. O que é um justo? Uma pessoa que vive cuidando bem da sua família, que respeita o seu cônjuge, ou aquele jovem, aquela jovem que ainda não são casados, mas que eles têm uma vida de temor ao Senhor, que eles buscam a Deus, que eles falam com Deus. E os casados, que cuidam dos seus filhos, que cuidam dos seus lares, cuidam bem do seu trabalho, não fazem coisas erradas pelas costas do seu cônjuge e também não fazem coisas erradas no trabalho, com os amigos, não invejam o que é do outro. Isso é um justo, é uma vida normal. Você trabalha, você luta para conseguir tudo aquilo de melhor nesta vida para você e para sua família. E você quer o bem do próximo. O justo é aquele que quer prosperar e deseja que Deus dê a prosperidade também para todas as outras pessoas. O justo, ele não fica triste quando ele vê alguém prosperando. Ele fica feliz quando ele conhece, quando ele tem um parente que prospera, quando ele tem um vizinho que prospera. Devemos nos alegrar com a alegria do outro e orar por aqueles que sofrem, pedir ajuda ao Espírito Santo, dar conselhos certos na hora certa. Como é bom um conselho na hora certa. Às vezes tem uma pessoa na beira do abismo para destruir a sua própria vida com coisas erradas. Aí vem uma pessoa, Deus usa uma pessoa e dá um bom conselho, aí salva aquela vida, salva a família dela, e o futuro de uma família é salvo por um bom conselho. Pense bem no que eu estou falando. Deus ama o justo, e quando o justo faz uma oração, Deus ouve e responde a oração. Ela não fica sem resposta. A oração de um justo não fica sem resposta. Aí se você estiver fazendo coisas que não agradam a Deus, aí você fala, então quer dizer que eu não vou receber? É só parar, é só pedir perdão a Deus. Nós erramos, e quando erramos, pedimos perdão a Deus e voltamos para o caminho certo e não ficamos errando de novo, porque Jesus sempre falou, vai e não peques mais. Sempre temos o perdão do Senhor. O pecado, ele tem a consequência, mas temos o perdão do Senhor. Então, Deus ama quando alguém se arrepende do seu pecado e o busca. Aí você vai para o caminho de Deus e você tem uma vida diferente com Deus. Em Provérbios, ainda capítulo 15, versículo 29 ao 31. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos.
Como é bom dar boas notícias, como é bom falar de coisas boas. Fale de coisas boas no seu lar, com a sua família, com os seus amigos. Não fique só pensando em coisas ruins, vendo só notícias, porque senão a tristeza, ela abate o coração. Vamos fugir da tristeza. Quem ouve a repreensão construtiva terá um lugar permanente entre os sábios. Um sábio, quando ele recebe um conselho de repreensão, ele escuta e ele fica mais sábio. Então, quem ouve a repreensão construtiva terá um lugar permanente entre os sábios. Receba os conselhos que te tiram do abismo, que te tira das más conversações, das fofocas, das coisas que destroem as vidas. Não deixe que ninguém destrua a sua vida, seus sonhos, porque quando uma pessoa ela se afasta da palavra de Deus, ela está indo por um caminho que não é um caminho de prosperidade. A prosperidade que Deus dá não é essa que o mundo dá. A prosperidade de Deus é uma paz interior, é paz no lar e as bênçãos do Senhor, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Vem, Espírito Santo, seja nosso aconselhador, nosso ajudador. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos bons conselhos o dia inteiro, a noite inteira, para todos nós, nossa família, as pessoas com quem convivemos. Vem, Espírito Santo, nos enche de amor e poder. Nós te amamos, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo. Fica com nossos filhos, nossas famílias. Nos enche com teu amor. Nos aconselha os jovens, aconselha as crianças, protege os nossos lares, as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço pela palavra de hoje, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu só venho te agradecer pelas bênçãos derramadas, pela proteção na vida dos teus filhos. Protege os casais, Pai. Protege os relacionamentos, os casamentos, os noivados, os namoros. Protege os teus filhos, Pai, das ciladas do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Entra nos lares, protege as crianças, os jovens, os animais, os idosos. E, Senhor, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço e peço por todo aquele que me pediu oração, Pai, no privado e no canal. Pai, em nome de Jesus, socorre a cada um, Pai, em todas as suas necessidades. Dai vitória ao teu povo, Pai. O Senhor ouve a oração daqueles que te buscam. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós te amamos, Senhor, e te entregamos os nossos pedidos. Leva para Deus, Espírito Santo. Te amamos, Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.